agora explorar as cidades na Idade Moderna e perceber como elas cresceram, tornando-se palco de grandes avanços da economia, na política e na ciência. Como viviam as pessoas nessas cidades? O que levou algumas delas a se tornarem grandes cidades. O conjunto de novos acontecimentos econômicos, políticos, culturais e sociais que surgiram entre os séculos XV e XVIII irão contribuir para o processo de desenvolvimento das cidades. No final da Idade Média, no século XV, ocorreu uma ruptura com as características de subsistência que apresentava o modo de produção feudal. O aumento do comércio possibilitou o desenvolvimento das cidades medievais. Cansados da exploração feudal, muitos servos migraram para as cidades em busca de melhores condições de vida. As cidades tornaram-se locais seguros para aqueles que desejavam romper com a rigidez da sociedade feudal. Por isso, um antigo provérbio alemão dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Com o crescimento da população, o burgo feudal foi alargando seus limites para além das muralhas. Os comerciantes, que eram os mercadores, que viviam nos burgos ou em torno dos burgos, eram chamados de burgueses. Aos poucos, o desenvolvimento do comércio e das cidades foi tornando a burguesia, que eram os comerciantes, a classe mais rica e poderosa, passando a disputar interesses com a nobreza feudal. A presença de mais moeda circulante e a acumulação dos lucros do grande comércio geraram o capitalismo comercial. Surgiram grandes bancos que financiavam, juntamente com os burgueses, a monarquia nacional na Europa. Dá-se, assim, a formação dos Estados nacionais na Idade Moderna e seu fortalecimento ainda mais com a formação dos impérios coloniais ultramarinos. Para a burguesia, este Estado, com poder centralizado, era de fundamental importância, pois, além de possibilitar a padronização monetária, a formação de exércitos nacionais e a criação de leis a favor de seus interesses, representaria um importante empreendimento econômico, especialmente na conquista militar de outros mercados, no processo de expansão do comércio e no domínio das colônias. Já para os soberanos, era importante estar ao lado da burguesia, pois esta representava a iniciativa privada para o comércio, que ampliado proporcionaria uma maior arrecadação de impostos e o consequente fortalecimento do poder real. A expansão comercial no final da Idade Média exigiria metais preciosos, sobretudo ouro e prata. A descoberta de minas de ouro e de prata na Europa Central e na América foi decisiva para o desenvolvimento comercial. O capitalismo comercial aproveitou a expansão ultramarina e trouxe para a Europa novos produtos e oportunidades de investimento na produção de mercadorias. Lentamente, foi surgindo rotas de comércio por toda a Europa, merecendo destaque a Rota do Sul, que eram organizadas pelas cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença, e as rotas do Norte, que desenvolveriam na região de Flandres. Nos cruzamentos dessas grandes rotas comerciais, surgiram as feiras, grandes mercados abertos e periódicos, para onde se dirigiam comerciantes de várias partes do continente. Por exemplo, a capital francesa, Paris, nasceu numa importante rota comercial terrestre que ligava o Mar Báltico e o Mar do Norte às cidades italianas setentrionais, chamada de Rota da Champagne. A partir dessas regiões, o comércio passava a ser controlado por burgueses
de algumas cidades italianas, como Florença, Gênova e Veneza, entre outras. Não por acaso, essas cidades foram os centros renascentistas dos séculos XIV, XV e começo do XVI. Também, a intensificação do comércio provocou o crescimento das cidades portuárias como Lisboa, Cádiz, Londres, Antuérpia, Amsterdã, entre outras, que passaram a ser grandes momentos, aumento populacional e grande importância econômica. Ao início do século XIX, várias transformações tinham ocorrido no continente europeu e no mundo, como exemplo, renascimento urbano, comercial e científico, as grandes navegações e o surgimento de novas técnicas cartográficas, a formação dos estados nacionais, a migração das populações do campo para a cidade, a passagem do artesanato para a manufatura e, desta última, para a indústria, desembocando na Revolução Industrial. O surgimento do capitalismo industrial e financeiro, a organização do mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Na metade do século XVIII, a Revolução Industrial, que ocorreu inicialmente na Inglaterra, no século XIX, se estendeu também para outros países: Bélgica, França, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. No século XVIII, a Revolução Industrial foi impulsionada com a intervenção da máquina, a invenção da máquina a vapor e de outros equipamentos industriais. Esse período perdurou até o final do século XIX, nos atuais países desenvolvidos. Inúmeras cidades europeias e americanas mudaram drasticamente por causa da Revolução Industrial, tornando-se grandes centros industriais. Também, cidades localizadas em países em desenvolvimento, localizadas na Ásia, América Latina e África, começaram a industrializar-se a partir do final do século XIX. Algumas dessas cidades tornaram-se grandes centros industriais, tais como São Paulo, no Brasil, Buenos Aires, na Argentina, e Cidade do México, no México. A população das cidades industrializadas cresceu bastante. Isto ocorreu principalmente por causa de dois fatores. O primeiro fator eram as altas taxas de crescimento populacional da época. O segundo fator fora o início de um forte êxodo rural, onde um crescente número de camponeses passaram a deixar os campos indo em direção às cidades. Tais fatores contribuíram para o crescimento de muitas cidades. Por exemplo, Manchester tinha apenas 4.000 habitantes em 1790. 6 décadas depois, a cidade alcançaria os 350.000 habitantes. Chicago tinha 4.500 habitantes em 1840. Em 2 décadas, sua população saltou para 112.000 habitantes. E em 1880, a população da cidade alcançou 500.000 habitantes. A maior cidade durante o período de 1825 até o fim do século XIX foi Londres, a primeira área urbanizada a superar os 5 milhões de habitantes do mundo. Assim, pode-se identificar dois tipos de cidades nessa época, entre o século XVIII e o século XIX. Uma era a cidade industrial típica. Essa cidade raramente chegava a ultrapassar 80.000 habitantes. Sua dinâmica subordinava-se às grandes indústrias de bens de produção, siderúrgica, mineradora e ferrovias. Essas cidades não diversificaram suas atividades. No futuro, isso viria a ser um fator de decadência, já que nenhuma cidade desenvolveu-se numa sociedade moderna sem assumir outras funções. Exemplo, Leeds, na Inglaterra, Pittsburgh, nos Estados Unidos, entre outras. Grandes cidades, a outra era as grandes cidades. Não eram exatamente centros industriais. Nessas cidades encontravam-se fábricas de porte médio, de bens de consumo, têxtil e alimentícia.
A maioria dos empregos concentravam-se no que hoje chamamos de setor terciário, comércio, transportes, empregos domésticos e nos nascentes serviços públicos e de lazer. Londres e Paris, antes do século XX, já possuíam mais de 1 milhão de habitantes. O crescimento das cidades, com extraordinário processo de urbanização, atingiu grandes dimensões. No ano de 1850, apenas 1,7% da população mundial morava em cidades. E desde o ano de 2000, estima-se em 60% da população. As condições sanitárias das cidades industriais, típicas da década de 1830, eram precárias. Eram geralmente elas geralmente não dispunham de abastecimento de água e esgoto, nem mesmo nos bairros onde as casas e apartamentos da burguesia e da elite estavam localizadas. A velocidade da urbanização resultou num caos social, como ilustra bem o caso de Londres. A água de Londres, na metade do século XIX, provinha de poços e rios contaminados. A cidade era palco de cólera. A expectativa de vida era de 36 anos. Em Liverpool e Manchester, cidades tipicamente industriais, a situação era pior. A expectativa de vida não ultrapassava 26 anos. Dificuldade de moradia, de abastecimento alimentar, de ocupação do tempo livre. Por exemplo, a inexistência de forma de lazer agravava esse quadro. Além da falta de infraestrutura urbana, a classe operária sofria com cruel exploração do trabalho industrial. A poluição tornou-se um grande problema nas cidades industrializadas. A falta de instalações sanitárias adequadas e a poluição fizeram com que as taxas de mortalidade das cidades industriais tornassem muito alta. A industrialização da grande maioria das cidades ocorreu de modo totalmente desorganizado. Fábricas e bairros residenciais eram construídos uns próximos aos outros. O rápido crescimento dos problemas urbanos, pobreza, poluição, desorganização, durante os anos do século XVIII e do século XIX, forçaram países e cidades a tomarem medidas para tentar minimizar estes problemas. Durante o final do século XIX, leis trabalhistas foram aprovadas nos Estados Unidos e na Inglaterra, com o intuito de proteger os trabalhadores, que até então possuíam praticamente nenhum direito. Entre outras medidas, estas leis proibiam o uso do trabalho infantil nas fábricas. Outras medidas, como melhorias na assistência médica e hospitalar para a classe trabalhista, fornecimento de abrigos e alimentos aos desempregados, também foram tomadas. Além disso, os sérios problemas causados pela desorganização e pela poluição levaram, nos Estados Unidos e na Europa, à adoção de políticas de planejamento urbano, tais como leis antipoluição, construção de estradas e a implementação de um sistema de transporte público, tais como linha de ônibus e metrô, e zoneamento. No final do século XIX, grande parte dos problemas existentes nas cidades já estava sendo enfrentada com a intervenção do Estado e também com a atenção maior por parte das próprias empresas capitalistas. Houve uma verdadeira revolução na tecnologia urbana, engenharia, sistema viário, comunicações, saneamento básico, o que viria a permitir um crescimento ainda maior das cidades e, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade de vida, com quedas substanciais dos índices de mortalidade. Gradualmente, tais serviços foram instituídos nas cidades, primeiramente nos bairros da elite e da burguesia, ao longo do século XIX. Somente posteriormente, já no século XX, os bairros das classes trabalhadoras passaram a receber este serviço. Isto nos países desenvolvidos. Mesmo hoje, várias cidades industriais em países em desenvolvimento não possuem estas instalações. Assim, a Revolução Industrial tornou a cidade, que antes era principalmente centro de comércio e de serviço, um centro de produção que beneficiava a matéria-prima
vinda do campo, aumentando a dependência do campo em relação à cidade e possibilitou que os seus habitantes tivessem maior acesso à riqueza que os do campo. Também o grande crescimento urbano acentuou a estratificação espacial do uso do solo, separação entre bairros habitados por pessoas de classes diferentes e o aumento da poluição. A partir do século XX, a idade contemporânea, as cidades passaram por novos processos de transformação, principalmente relacionados ao planejamento urbano. Explorar o desenvolvimento das cidades na idade contemporânea e perceber como elas se tornaram centros de inovação, cultura e poder. De que forma as revoluções industriais e tecnológicas moldaram a vida urbana? O século XX foi marcado pelo acelerado crescimento das cidades e pela sua abrangência agora mundial. De fato, as transformações que o capitalismo promoveu em diversas sociedades nacionais contribuíram para que este processo se desencadeasse em diversas nações, mesmo naquelas onde a industrialização não foi representativa, isto é, em diversas áreas do mundo subdesenvolvido. Uma outra característica se refere ao processo de metropolização da idade contemporânea. De fato, as metrópoles encontram-se generalizadas, embora sua presença seja mais marcante nos Estados Unidos, Japão, China, Europa Ocidental e América Latina. No século XX, a urbanização vai se caracterizar por quatro tendências básicas: aceleração acentuada no ritmo de crescimento das cidades, distribuição do fenômeno urbano por todos os continentes, desenvolvimento das metrópoles modernas e expansão da urbanização para além dos limites territoriais das cidades. Embora a urbanização tenha se iniciado com a Revolução Industrial até meados do século XX, esse processo ocorreu de forma relativamente lenta e concentrada em algumas regiões do mundo. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a urbanização se intensificou nos países desenvolvidos e cresceu de maneira alarmante em muitos países subdesenvolvidos, especialmente na América Latina e em diversas nações asiáticas. O continente africano, por sua vez, ainda apresenta baixos índices de urbanização. Atualmente, todos os países desenvolvidos, assim como algumas nações de industrialização recente, possuem altas taxas de urbanização, com exceção da China e da Índia, que abrigam as maiores populações do planeta e passaram por processos recentes de industrialização. Todos os países industrializados são altamente urbanizados. Além disso, há países que, apesar de representarem baixos níveis de industrialização ou até mesmo a ausência de um parque industrial significativo, possuem elevados índices de urbanização. Atualmente, a internacionalização do capital, promovida pelas multinacionais, fomenta uma articulação global entre locais de produção e consumo. A transferência de capital, tecnologia e infraestrutura dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos impulsiona novas fases da industrialização, conectando territórios de diferentes continentes em uma economia globalizada. Esse processo, contudo, intensifica a acumulação desigual de capital, gerando espaços geográficos com distintos níveis de desenvolvimento. O desenvolvimento econômico e o subdesenvolvimento estão interligados, não representando meros estágios sequenciais de um processo evolutivo. Essa dinâmica, resultante do capitalismo avançado, manifesta-se em diferentes escalas territoriais, desde cidade até nações inteiras. A interdependência entre as economias nacionais no contexto do capitalismo globalizado demonstra que, embora a industrialização ocorra em escala mundial,
se o desenvolvimento acontece de maneira desigual. Na contemporaneidade, pode-se delinear dois tipos de urbanização. Uma, a urbanização em países desenvolvidos. Duas, a urbanização em países subdesenvolvidos. Primeiramente, a urbanização em países desenvolvidos. O processo de urbanização nos países desenvolvidos estão, em geral, diretamente ligados à industrialização e às transformações provocadas pela indústria das cidades. Nesses países, além das mudanças urbanas, a Revolução Industrial trouxe consigo uma revolução agrícola, caracterizada pela modernização da agricultura e da criação de animais. Esse avanço permitiu, ao longo do tempo, a transferência gradual da população do campo para as cidades. Diferente dos países subdesenvolvidos, a urbanização nos países desenvolvidos ocorreu de forma gradual. As cidades se estruturaram ao longo do tempo para receber os migrantes, promovendo melhorias na infraestrutura urbana e aumentando a geração de empregos. Dessa forma, os problemas urbanos não se multiplicaram na mesma intensidade que nos países subdesenvolvidos. O desenvolvimento industrial impulsionou a criação de atividades complementares ao setor secundário, favorecendo o crescimento do setor terciário, que se estruturou com bancos, comércios e serviços cada vez mais sofisticados. No pós-guerra, a concentração populacional e o aumento do poder aquisitivo das populações dos países desenvolvidos estimularam o consumo de bens e serviços, fortalecendo ainda mais o setor terciário. Nesse mesmo período, o avanço tecnológico e industrial resultou em maior produtividade e redução da demanda por mão de obra. Como consequência, muitos trabalhadores no setor secundário migraram para o setor terciário, que passou a empregar a maior parte da população urbana. Nas últimas décadas, as grandes metrópoles desses países passaram por transformações significativas. Muitas indústrias de grande porte, como siderúrgicas, metalúrgicas e químicas, deixaram os centros urbanos, deslocando-se para as áreas mais afastadas ou, em alguns casos, encerrando suas atividades. Vamos agora para a urbanização em países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, as cidades têm crescido rapidamente, impulsionadas pela industrialização de algumas regiões e pelos desafios enfrentados pelas populações rurais, como a concentração de terras, o desemprego e políticas governamentais inadequadas. Esse crescimento acelerado resultou em um aumento expressivo da população urbana. A urbanização desses países teve início após a Segunda Guerra Mundial, ocorrendo de forma desigual. Enquanto alguns avançaram na industrialização, outros permaneceram predominantemente agrários, com uma população rural significativa. Diferentemente dos países desenvolvidos, onde o crescimento urbano foi gradual e planejado, nos países subdesenvolvidos, esse processo foi rápido, concentrado espacialmente e desordenado, gerando sérios problemas urbanos. O crescimento acelerado das cidades nesses países está ligado à falta de oportunidade de emprego, tanto na zona rural quanto nas cidades pequenas e médias. Isso obriga milhões de pessoas a migrar para grandes centros urbanos, que polarizam a economia de seus respectivos países. No entanto, essas cidades frequentemente não conseguem absorver toda essa população em seus mercados de trabalho, aumentando o número de desempregados. Como alternativa, muitos se refugiam no subemprego, atuando na economia informal. Os baixos rendimentos dificultam o acesso à moradia digna, levando à proliferação de favelas, cortiços e habitações precárias. Esse cenário favorece o crescimento da violência urbana, tornando assassinatos, sequestros, roubos e assaltos comuns nesses centros urbanos.
No século XX, foi marcado pela urbanização acelerada nos países subdesenvolvidos, especialmente após 1950, impulsionada pelo crescimento populacional, migração do campo para a cidade e investimentos estrangeiros na industrialização. Muitos desses países adotaram padrões tecnológicos modernos na industrialização, resultando na geração de menos empregos. Consequentemente, grande parte dos migrantes urbanos não encontram trabalho adequado, vivendo em condições precárias, sem infraestrutura básica, como energia, água e saneamento. A América Latina é a região mais urbanizada entre os países subdesenvolvidos. Desde a década de 1970, sua população urbana supera a rural. A urbanização foi impulsionada pela concentração de terras, industrialização e mecanização da agricultura, que reduziu a demanda por mão de obra rural. Os índices de urbanização são elevados na maioria dos países da região, com exceção da América Central, Bolívia e Paraguai. Na África, a maior parte da população ainda vive na zona rural, devido à predominância das atividades agrárias. No entanto, desde a década de 1970, vários países africanos apresentam alta taxa de urbanização, agravando a pobreza. A urbanização africana está relacionada à ampliação da economia de exportação, que cresceu após 1950, com a demanda mundial por matérias-primas e produtos agrícolas. A Ásia, o continente mais populoso do mundo, não tem uma tradição urbana, mas desde a década de 1960, a migração do campo para as cidades aumentou muito os índices de urbanização. Atualmente, no século XXI, mais de 2 bilhões de asiáticos estão vivendo em cidades, o que pode significar o aumento da pobreza. A urbanização na idade contemporânea tem sido marcada por um crescimento acelerado das cidades e o surgimento de grandes centros urbanos, refletindo as profundas transformações econômicas, sociais e tecnológicas dos últimos séculos. Entre os principais fenômenos urbanos contemporâneos, destaco metrópoles, são grandes cidades que exercem influência regional, nacional, Tóquio e Londres. As megalópolis, por sua vez, são aglomerações urbanas formadas pela conexão de várias metrópoles e regiões metropolitanas, como Boston, que abrange cidades dos Estados Unidos, entre Boston e Washington, D.C., e Tokaido, que conecta Tóquio, Yokohama e Osaka, no Japão. Outro problema comumente associado ao crescimento desordenado das cidades é a macrocefalia urbana, caracterizada pela concentração excessiva de população e atividades econômicas em uma única cidade, resultando em infraestrutura insuficiente, congestionamentos, falta de moradia adequada e deficiência na oferta de serviços básicos. Cidades como Lagos, na Nigéria, e Jacarta, na Indonésia, exemplificam bem esse fenômeno. A urbanização também trouxe consigo sérios problemas ambientais, como a poluição urbana. Esse problema inclui a poluição do ar, causada pelo excesso de veículos, indústrias e queima de combustíveis fósseis, afetando diretamente a saúde da população. Cidades como Pequim e Nova Delhi sofrem frequentemente com elevados níveis de poluição atmosférica. A poluição ambiental, em um contexto mais amplo, engloba também a contaminação de rios, lagos e solos, devido ao descarte inadequado de resíduos e esgotos industriais e domésticos. O rio Tietê, em São Paulo, e o rio Ganges, na Índia, são exemplos de corpos d'água severamente impactados pela poluição urbana. A poluição sonora também é uma realidade nas grandes cidades, sendo o tráfego intenso, construções, indústrias e atividades comerciais. Esse tipo de poluição pode impactar a saúde mental e física da população, contribuindo para o estresse e distúrbio do sono. Centros urbanos como Tóquio, Nova York e Bombaim
estão entre os locais com maiores índices de poluição sonora. Assim, os principais problemas da urbanização atualmente incluem: 1. Crescimento desordenado. A urbanização acelerada, sem planejamento adequado, resulta em infraestrutura precária, ocupação irregular e aumento das periferias. 2. Déficit habitacional. Muitas cidades não conseguem oferecer moradia digna, levando ao crescimento de favelas e habitações precárias. 3. Mobilidade urbana. O trânsito intenso, falta de transporte público eficiente e a dependência de veículos individuais geram congestionamento e aumenta a poluição. 4. Poluição urbana. A poluição do ar sonoro e visual afeta a qualidade de vida. Grandes centros urbanos como Nova Delhi e Pequim sofrem com altos índices de poluição de poluentes. 5. Problemas ambientais. O desmatamento, impermeabilização do solo, descarte inadequado de resíduos e a poluição hídrica comprometem os ecossistemas urbanos. 6. Violência e criminalidade. A desigualdade social e a falta de oportunidade geram altos índices de criminalidade em muitas metrópoles. 7. Falta de saneamento básico. O acesso limitado à água potável e tratamento de esgoto impacta a saúde da população, especialmente em países em desenvolvimento. 8. Desigualdade social. A concentração de riquezas em determinadas áreas urbanas contrasta com a pobreza extrema e outros setores da cidade. Ilhas de calor. 9. Ilhas de calor. A concentração de concreto e asfalto eleva as temperaturas nas cidades, tornando o clima urbano mais quente. E 10. Enchentes e desastres naturais. A falta de planejamento e drenagem inadequada aumentam os riscos de enchente e deslizamentos. A solução para esses desafios passa por um planejamento urbano eficiente, investimento em infraestrutura, sustentabilidade e políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. Assim, a urbanização na idade contemporânea trouxe avanços significativos para a sociedade, mas também desafios complexos que exigem soluções inovadoras e um planejamento urbano, mobilidade, sustentabilidade e qualidade de vida. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que achou e se inscrever no canal.